Muitíssimo obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras, colegas senadores, senhores colegas senadores, povo brasileiro que está nos assistindo pelos canais aqui da TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado, todas as redes sociais dessa casa. Hoje é um dia que a gente não pode, senador Alessandro, senador Álvaro Dias, deixar de comentar essa data, que foi a entrega do relatório da tão badalada senadora Nilda Gondim, CPI do Senado Federal. O senador Renan Calheiros leu um relatório, mais de 1000 páginas. No meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, perdeu completamente a mão. Ficou notório isso aí pelas pessoas que acompanharam os depoimentos, né? Muito conturbados, o método como foi feito. Mas eu não poderia deixar de apresentar, senhor presidente, uma nota de repúdio. Outros colegas senadores assinaram essa nota, Marcos Rogério, senador Reins, senador Jorginho Melo, uma nota pública, uma carta aberta de repúdio à sociedade brasileira pela condução dessa CPI, que poderia ter desenvolvido um trabalho sereno para deixar um legado de verdade, porque a sociedade ela não quer justiceiros, ela quer justiça. Essa CPI foi instalada em função de 2 requerimentos, é bom que se deixe claro isso. Um do senador Randolfo Rodrigues, para apurar apenas as omissões e ações do governo federal nessa pandemia. Um outro de minha autoria, apoiado por 45 senadores da República, que pedia a apuração em 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Foram nada menos que 120 bilhões de reais transferidos apenas para o enfrentamento da pandemia a estados e municípios. Verbas federais. Não faltou dinheiro, mas sobraram indícios de desvios. Foram mais de 170 operações da Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro, e da CGU em todos os estados da federação. Muitos escândalos gravíssimos foram deliberadamente ignorados pelo grupo majoritário da CPI, dentre eles o chamado, pelo quem vive no Nordeste sabe, o calote que nós recebemos lá do consórcio Nordeste, que reúne 9 governadores e comprou 300 respiradores por 48,7 milhões de reais de uma empresa que comercializa produtos à base de maconha e que nunca foram entregues. No Amazonas, foram comprados 24 respiradores por 2,9 milhões de reais de uma adega, acredite se quiser, de vinhos. Em Santa Catarina, foram adquiridos 200 respiradores por 33 milhões de reais em uma casa de massagem. São indícios estarrecedores. Ao longo desses meses, a condução dos trabalhos usou o tempo todo de 2 pesos e 2 medidas no tratamento dado aos depoentes. Sempre muito gentil e cordial para aqueles que comungavam das narrativas do grupo majoritário da CPI.
mas muito desrespeitoso e agressivo para aqueles que ousavam discordar dessas narrativas. Foi muito interessante o que a gente presenciou nessas 68 sessões. Por isso mesmo, hoje, antes da leitura feita pelo relator, precisei fazer uma importante questão de ordem, amparada pelo artigo 5º da Constituição Federal e por vários artigos do nosso regimento interno e do Código Penal. Os abusos cometidos nesses quase 6 meses de CPI chegaram ao cúmulo de pedir o indiciamento de pessoas que sequer foram ouvidas na comissão, com a negação elementar do direito ao contraditório e à ampla defesa. Um detalhe interessante: o presidente do Conselho Federal de Medicina é um caso emblemático, senador Nelsinho Trade, porque foi aprovado há 2 meses atrás pelo senador, um requerimento do senador Humberto Costa e meu requerimento, para que ele fosse à comissão. Você acha que quiseram que ele fosse esclarecer? De jeito nenhum. Colocaram já como investigado e hoje como indiciado o doutor Mauro Ribeiro, sem sequer ouvi-lo, enquanto nós tínhamos um requerimento para dar o direito de ele se manifestar. Por tudo isso, na próxima terça-feira, dia 26 de outubro, além de votar contra o relatório apresentado pelo senador Renan, apresentarei outro relatório, um relatório imparcial que aponta para a necessidade de se apurar as verdadeiras causas que trouxeram tanta dor a milhões de brasileiros durante a pandemia. Senhor presidente, eu estou convencido de que aqui no Brasil a corrupção mata mais do que qualquer vírus, senador Marcos Rogério. Não podemos jamais nos omitir diante desse verdadeiro câncer em metástase. Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Obrigado, senador.